A mendiga negra diz ao milionário: "Você é meu pai e muda vidas para sempre." Era uma noite de festa. As luzes da mansão de Eduardo Salinas brilhavam como estrelas em São Paulo, dançando com o ritmo da música e a risada dos convidados. Champanhe borbulhava em taças de cristal, enquanto a elite da cidade celebrava o novo sucesso de Eduardo nos negócios. Ele se sentia no topo do mundo. Tudo o que havia construído era seu, e a vida parecia um conto de fadas. Mas quando a campainha tocou, o momento perfeito se desfez em um segundo. Eduardo atendeu a porta e diante dele estava uma menina. Luna. Seus cabelos desgrenhados, a pele escura manchada de sujeira e roupas em farrapos a tornavam uma visão quase surreal. "Você é meu pai", ela disse, a voz rouca e suplicante, como uma chama frágil contra o vento gelado. O choque foi como um soco no estômago. Eduardo mal conseguiu respirar. A última coisa que queria era lembrar do passado, da dor que envolvia Carla, sua ex-namorada. Kush. Atrás dele, Margarete, sua ex-esposa, ouviu a declaração. Seu olhar se transformou em uma tempestade. "Isso é uma piada?" Ela avançou, seu desdém cortante como uma faca. Para Margarete, essa criança era uma ameaça a uma vida cuidadosamente elaborada. A história que tinham construído juntos estava em risco. E ela não hesitaria em usar todas as suas armas, incluindo uma batalha judicial implacável pela guarda da menina. Rodrigo e Camila, seus filhos, observaram a cena da escadaria. O ciúme brotou em seus corações. Luna não era só uma intrusa, mas uma rival que competiria por afeto, por atenção. As murmurações entre os convidados aumentaram, os sussurros ecoando a tensão social. Quem é essa menina? Será que o Eduardo realmente é o pai dela? Os olhos se voltaram para ele, julgando, analisando, bisbilhotando sua vida privada. Dentro dele, um turbilhão. Medo, dor, arrependimento. Eduardo se viu imerso em memórias de Carla, em promessas não cumpridas. Como poderia essa menina suja e abandonada trazer à tona tudo o que ele tentava esquecer? Mas havia algo nela, um brilho de esperança que não conseguia ignorar. O olhar dela, mesmo em meio à sujeira e à desolação, buscava algo. Amor, proteção, aceitação. Juntou coragem e se agachou. "Eu não sei se isso é verdade, mas se você precisa de mim..." Sua voz falhou. Uma conexão inexplicável começava a florescer ali, no entulho da confusão. Mas a luta estava apenas começando. As revelações sobre Carla, sua relação com Luna e os segredos de um passado que ele preferia ignorar estavam prestes a emergir. Enquanto isso, Luna sonhava. Sonhava em ajudar outras crianças do abrigo onde vivia, trazendo esperança e luz a vidas que também estavam nas sombras. O que Eduardo não sabia era que ela, com sua garra inocente, poderia ser a chave para sua redenção, ou o início de uma dor. A tensão no ar era palpável. Eduardo sabia que tudo mudaria. E naquele momento, a pergunta pairava: será que essa menina poderia realmente transformá-lo? Ou estava prestes a desmantelar tudo o que ele achava que tinha? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer. A tensão no ar era palpável. Eduardo olhou nos olhos de Luna, sentindo-se dividido entre amor e medo. O que essa menina representava? Ele se agachou um pouco mais, tentando se conectar de verdade. Mas antes que pudesse formular a pergunta que ardia em sua mente, a campainha soou novamente, desta vez de forma insistente e frenética. Quem poderia ser agora? Margarete rosnou, ainda com olhar em fúria para Luna. Eduardo levantou-se, resignado. Enquanto as conversas ao redor se multiplicavam, ora surpresas, ora fofocas, ao abrir a porta, o que viu fez seu coração desabar. Um homem, alto, em um terno escuro, se apresentou como Jorge, um advogado de Carla. Precisamos conversar, Eduardo. É urgente. A atmosfera da festa instantaneamente muda, a música desvanecendo em murmúrio de curiosidade. Eduardo revidou. O que você está fazendo aqui? É sobre a Luna. Ela não é só uma menina que apareceu. É parte de uma história muito maior e mais sombria do que você imagina. Jorge falava em um tom grave que trazia um peso imenso. Ele então tirou uma pastinha de documentos e a abriu, revelando um pedaço de papel. Isto é um teste de DNA. Carla, sua ex-namorada, fez esse teste antes de falecer. Quando ela morreu, me pediu para cuidar disso e entregá-lo a você no momento certo. Os convidados, que estavam a escutar em silêncio, pareciam em choque. Rodrigo e Camila, os filhos de Eduardo, se entreolharam com desconfiança e incredulidade. A vida perfeita que tinham construído estava ruindo em um instante. A intensidade do momento era abominável. O que você está dizendo? Eduardo perguntou, as mãos trêmulas ao segurar o documento. Jorge respirou fundo. A Luna é sua filha, Eduardo. E você tem a responsabilidade de cuidar dela. O mundo de Eduardo girou. Ser pai de Luna? Como isso poderia ser possível? Ele não se lembrava de nada, apenas de Carla e de sua dor. Uma onda de emoções invadiu seu cérebro. Frustração, raiva, tristeza. Ele olhou para Luna, que parecia tão perdida quanto ele. As coisas tomadas por um silêncio ensurdecedor. E se você tivesse feito isso para se vingar de mim? Margarete disparou, ganhando força e coragem, suas palavras cortantes como uma lâmina afiada. Estamos aqui tentando viver, e você vem trazer esse caos? Margarete, não é hora para isso, Eduardo respondeu, tentando manter a calma em meio ao turbilhão. Mas o que Jorge revelava era devastador. Naquela escuridão de revelações, uma mulher da multidão se aproximou. Uma conhecida de Eduardo. Alguém que tinha estado com ele e Carla nos tempos antigos, chamada Flávia. Eduardo, você precisa ouvir isso, disse ela, a voz trêmula. Carla não era quem você pensava. Ela tinha um segredo. Os murmúrios aumentaram, cada vez mais intensos. A tensão entre os presentes agora parecia insuportável. Flávia continuou. A propósito, essa não é a única revelação. Há mais sobre o passado dela que ninguém sabe. Os olhos de Eduardo se arregalaram. O que você quer dizer? Ele sentiu como se o chão fosse arrancado debaixo de seus pés.
Carla, ela estava envolvida em coisas que vão além de nós. E a Luna, ela não é o único segredo. Há outros. A multidão, antes vibrante, ficou paralisada. O escândalo já estava plantado, mas novos elementos se aproximavam. Sombras de um passado que Eduardo jamais poderia imaginar. Ele olhou para Luna, para o hall de olhares desconfiados, e perguntou a si mesmo: que caminho tomaria agora? O que realmente sabia sobre Carla? E mais importante, quem ele se tornaria com essa nova revelação? A festa que antes era de celebração, agora era um campo de batalha emocional. As apostas tinham mudado. A pergunta pairava no ar. O que mais Jorge e Flávia tinham a revelar? A festa que antes pulava de alegria, agora estava envolta em um manto de tensão e murmúrios incertos. Eduardo estava pasmo, segurando o teste de DNA, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O olhar dos convidados era um turbilhão de ceticismo e curiosidade. Quando Eduardo olhou para Luna, viu o medo refletido em seus olhos. Um medo que parecia pior do que qualquer coisa que ele mesmo sentia. Nossa, que reviravolta! Ele murmurou, sem saber se estava falando para si ou para todos ali. Enquanto isso, Jorge dava um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar a verdade definitiva. Mas antes, não, era Margarete, descontrolada. Ela avançou até Eduardo, raiva fervendo em suas veias. Você não pode acreditar nisso. Esse homem é um oportunista. Esta menina é uma fraude. Sua voz ecoou pela sala como um tapa no rosto de todos, exceto Eduardo, que estava preso em um labirinto de emoções. Margarete, eu não sei o que pensar. Ele gaguejou, lutando contra a confusão que o dominava. Mas a raiva de Margarete não se acalmava. Ela se virou para Jorge, apontando o dedo. Você não tem nada aqui. Carla não poderia simplesmente ter deixado isso. É uma armadilha. E então, a verdadeira tempestade começou. Flávia, a antiga conhecida de Carla, saiu do seu canto, pálida, mas determinada. Margarete, você está errada. Carla me disse sobre Luna antes de falecer. Medo do que poderia acontecer com ela. E não era a única preocupação dela. Algo na voz de Flávia fez Eduardo sentir um frio na espinha. As palavras pareciam uma maldição, carregadas de segredos enterrados. O que você quer dizer? Ele perguntou, o coração acelerando. Flávia olhou ao redor, como se buscasse o apoio de alguém, mas a multidão estava em choque. Carla estava em perigo, com pessoas perigosas, e não era só sobre você. Havia uma segunda família, um outro lado que você não conhece. Flávia disse, a voz falhando. O respirar coletivo da multidão era quase ensurdecedor. E enquanto todos se recuperavam da revelação, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma mulher de cabelos ruivos e olhos brilhantes, com uma presença dominadora, entrou sem cerimônia. Desculpe o atraso, mas parece que a festa aqui não está completa sem mim, ela disse, despreocupada, mas algo na expressão dela fez o clima mudar novamente. Quem é você? Eduardo perguntou, perplexo. Meu nome é Bianca, e eu tenho algo que vocês precisam saber. Sua voz era firme, mas havia uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Eu sou irmã de Carla. No mesmo instante, a mente de Eduardo ficou em branco. O que estava acontecendo? A cena diante dele se desdobrava como um filme de terror. Qual era a verdade sobre Carla? O que Bianca tinha a dizer que poderia mudar tudo? Bianca olhou para Luna.
um olhar misto de compaixão e tristeza. Luna, você merece saber quem realmente é e de onde veio. Sua mãe não estava sozinha e tinha suas razões para esconder você. Um murmúrio ecoou pela sala. Eduardo sentiu uma pressão no peito. O mundo girava ao seu redor novamente. Ele se virou para Jorge, que observava tudo com uma expressão impassível, e depois para Margarete, que agora estava pálida como uma folha. Os filhos dele estavam paralisados, e a tensão era palpável. O que mais haveria para descobrir? O que mais se escondia sob as sombras do passado? Eduardo sentiu que a pressão estava aumentando, como se a verdade estivesse prestes a alcançar sua mente e rasgar tudo que ele julgava conhecer. Uma coisa era certa: tudo mudaria. Mas para quê? Ele já não sabia. As perguntas pairavam no ar, como nuvens escuras. Luna precisa saber quem é. Bianca prosseguiu, e Eduardo não tinha certeza se estava preparado para ouvir mais. O que realmente havia debaixo de toda essa dor? O que mais ele não sabia? A história estava apenas começando, e cada palavra que seria dita poderia ser uma nova explosão de segredos. Bianca olhou nos olhos de Luna, e em um momento, o mundo ao redor pareceu parar. As vozes dos convidados diminuíram, e Eduardo sentiu o coração acelerar. Alguém que havia estado tão perto de Carla estava agora ali, trazendo mais segredos à tona. Você precisa saber que sua mãe, ela teve motivos para fazer o que fez. Bianca começou, fazendo uma pausa como se estivesse se preparando para o impacto. Ela não estava apenas escondendo você. Havia coisas que a envolviam. Medos, perigos. Os olhos de Eduardo se estreitaram. Ele estava paralisado, sua mente girando em torno das palavras, mas uma parte dele queria gritar. Que tipo de perigos? O tumulto da festa girava em torno deles, mas nada disso parecia real. Apenas Bianca e o que ela poderia dizer. Ela teve um relacionamento com um homem poderoso, que não aceitava bem a separação, disse Bianca, e seu olhar se voltou rapidamente para Margarete, que estava prestes a protestar. E isso não diz respeito a você, Margarete. Carla estava presa em uma situação de vida ou morte. Chega! Você está inventando isso! Exclamou Margarete, mas sua voz saiu confusa, como se sentisse o chão sob os pés se desfazendo. Os filhos de Eduardo assistiam à cena, numa mistura de curiosidade e medo. Eduardo tentou processar. Cada palavra parecia um soco no estômago. Um homem poderoso? A ideia de Carla tendo que lidar com algo assim o deixava angustiado. Que homem? Antes que Bianca pudesse responder, um tremor nas paredes da mansão fez todos olharem ao redor, alarmados. O som da festa aumentava. Música, risos, mas agora com uma ansiedade palpável. E então, o barulho de um carro acelerando descontroladamente lá fora cortou o ar como uma faca. Eduardo correu até a janela, vendo um carro preto em alta velocidade, derrapando para entrar no caminho de sua propriedade. Eduardo, volta aqui! Gritou Margarete, mas ele não ouviu. Algo dentro dele pulsava, uma intuição clara de que o caos estava apenas começando. O carro parou abruptamente e do lado de fora, uma figura saída do nada surgiu, parecendo uma sombra em noite de tempestade. O homem estava vestido de forma casual, mas havia algo em sua postura que transmitia uma ameaça. Ele olhou em volta e então fixou o olhar em Eduardo. Você! A voz era uma mistura de raiva e desespero. Onde está a menina? A confusão tomou conta da sala. Eduardo sentiu o coração disparar. A menina! De quem você está falando? De Luna!
O que você fez com minha filha? O homem se adiantou com os olhos famintos de fúria e desespero. A revelação o atingiu como um golpe brutal. A verdade de que Luna poderia ser mais do que apenas uma criança perdida. Agora tinha um rosto e uma voz. Eduardo olhou para sua filha. O queixo dela estava apertado, os olhos cheios de medo. Ele queria ir até ela, protegê-la, mas a sombra do homem o impediu. Ela não é sua! Você não pode levá-la! Margarete gritou, mas a urgência em sua voz parecia distorcida entre a apatia da festa e a tensão crescente. Não se meta, mulher! O homem rosnou e Eduardo sentiu um turbilhão, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ele olhou para Bianca, sua irmã de Carla, esperando respostas que não vieram. Você não tem ideia do que está por trás disso tudo, Bianca falou, sua voz agora tensa. A verdade é mais sombria do que qualquer um aqui poderia imaginar. O homem começou a se mover, se aproximando perigosamente. E no meio da multidão assustada, uma mão se levantou. Era Luna que olhou nos olhos de Eduardo. Pai, quem é ele? A inocência na voz dela fez Eduardo congelar. O peso da situação era insustentável. A pergunta pairava no ar e a tensão era sufocante. Luna, fique atrás de mim! Eduardo gritou, mas o que ele não sabia era que a verdade estava prestes a explodir. A festa estava se desmoronando. E neste caos, a pergunta se acentuava. Quem esse homem realmente era? E qual era a verdadeira conexão entre Carla, Luna e esse ser ameaçador? A história apenas começava a se desenrolar. E o que viria a seguir poderia mudar tudo. Luna olhou para o homem com medo, seus olhos mais arregalados do que nunca. Quem é você? A voz dela era um sussurro, mas carregada de bravura. Eduardo sentiu o coração disparar. O momento parecia estar paralisado, e o silêncio que se seguiu era opressivo. A festa não existia mais. Tudo o que restava era aquela tensão. Eu sou o pai dela! O homem gritou, cada palavra carregada com uma fúria insuportável. Vocês não podem mantê-la aqui. Não são dignos. A multidão ficou em silêncio, absorvendo a intensidade. Eduardo piscou, atordoado. O que significava isso? Sua cabeça girava, tendo certeza de que estava ouvindo errado. Espere! Como assim, pai? O homem se aproximou. As mãos trêmulas de Eduardo mostravam a luta interna. Ele queria proteger Luna, mas o que poderia fazer? As palavras não saíam, preso entre a raiva e a confusão. A pressão psicológica aumentava. Escuta, você precisa colher o que plantou. Sua mãe fez o que fez para proteger a criança. Bianca, irmã de Carla, interveio. Estava nervosa, mas determinada. Mas isso não muda o fato de que a vida de Luna está em perigo. Eduardo virou-se para ela. Perigo? O que você quer dizer? A voz dele era como uma faca cortando a tensão. E antes que pudesse ouvir a resposta, o homem interrompeu novamente. Eu tenho direitos. Carla me traiu, mas ela não podia ficar longe da minha filha. Traição, você diz? Eduardo disse entre dentes. Ela nunca falou de você. Nunca! A raiva ecoava e a multidão começou a murmurar. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Murmúrios, segredos, isso é tudo que sua família trouxe. O homem apontou, os olhos brilhando pela intensidade de sua emoção. Se você tem alguma compaixão, deixe Luna ir, não a mantenha em perigo. Eduardo ficou paralisado, suas mãos tremendo. Perigo? O que está acontecendo aqui? Eduardo se virou para Bianca. Mas enquanto isso,
Luna começou a se mover lentamente, como se estivesse decidindo algo. O que ela estava pensando? A expressão dela era de determinação. Ela precisa saber a verdade, Bianca começou. São as palavras carregadas de emoção. A verdade sobre o porquê de ter sido escondida. Sobre o que você está falando? Eduardo bufou, luta entre a emoção do momento e a confusão. Mas por dentro havia um eco, uma sensação de que havia muito mais escondido naquela história do que imaginara. Carla fez isso porque não queria que você fosse envolvido nas brigas familiares. O homem ali, ele não é só um pai, ele era o verdadeiro culpado. Disse Bianca, carregando cada palavra com uma gravidade que fez todos se encolherem de medo. Os murmúrios aumentaram. As pessoas rodeavam a cena, assustadas, querendo saber a verdade. Mas receosas do que poderiam descobrir, Luna se adiantou corajosamente. Eu quero saber quem sou! Ela parecia brilhar dentro daquela escuridão. Eduardo não suportava a ideia de que sua filha estivesse tão exposta. Antes que pudesse puxá-la de volta, algo aconteceu. Enquanto o homem se preparava para falar, um estrondo veio de fora. A porta foi arrombada. A figura de um homem alto entrou. A expressão feroz de quem não aceitava não se fazer ouvir. Ele tinha uma arma na mão. O choque atingiu a todos como um raio. Parados! Ninguém se move! O homem gritou, e o pânico tomou conta do salão. Os gritos e o desespero ecoavam no espaço. Luna se encolheu, e Eduardo precipitou-se na direção dela. Luna, não! Ele gritou. Mas antes que pudesse alcançá-la, o homem com a arma a puxou de forma abrupta. A menina é minha! Eu não deixo ela viver com vocês. O que quer que você tenha feito, acaba agora. A atmosfera estava carregada de tensão. O desenrolar da situação parecia que ia além de qualquer compreensão. O coração de Eduardo parou. Então, entre gritos e caos, Bianca gritou. Pare! Você não sabe o que está fazendo. Carla nunca quis que você a machucasse. O homem congelou. A tensão era insuportável. O mundo parecia parar por um instante. Eduardo, seus filhos, Luna, todos imobilizados, observavam com horror. O que mais estava escondido? A verdade começava a desgastar a própria trama do que se pensava saber. Qual seria a saída? Qual seria o futuro daquela noite, repleta de segredos, mentiras e ameaças? A única certeza era que tudo havia mudado em um instante. Cada coração estava numa tempestade emocional prestes a eclodir. Luna olhou para o homem com medo, seus olhos mais arregalados do que nunca. Quem é você? A voz dela era um sussurro, mas carregada de bravura. Eduardo sentiu o coração disparar. O momento parecia estar paralisado, e o silêncio que se seguiu era opressivo. A festa não existia mais. Tudo o que restava era aquela tensão. Eu sou o pai dela! O homem gritou, cada palavra carregada com uma fúria insuportável. Vocês não podem mantê-la aqui. Não são dignos! A multidão ficou em silêncio, absorvendo a intensidade. Eduardo piscou atordoado. O que significava isso? Sua cabeça girava, tendo certeza de que estava ouvindo errado. Espere, como assim, pai? O homem se aproximou. As mãos trêmulas de Eduardo mostravam a luta interna. Ele queria proteger Luna, mas o que poderia fazer? As palavras não saíam, preso entre a raiva e a confusão.
A pressão psicológica aumentava. Escuta, você precisa colher o que plantou. Sua mãe fez o que fez para proteger a criança. Bianca, irmã de Carla, interveio. Estava nervosa, mas determinada. Mas isso não muda o fato de que a vida de Luna está em perigo. Eduardo virou-se para ela. Perigo? O que está acontecendo aqui? A voz dele era como uma faca cortando a tensão. E antes que pudesse ouvir a resposta, o homem interrompeu novamente. Eu tenho direitos. Carla me traiu, mas ela não podia ficar longe da minha filha. Traição, você diz? Eduardo disse entre dentes. Ela nunca falou de você. Nunca. A raiva ecoava e a multidão começou a murmurar. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Murmúrios, segredos, isso é tudo que sua família trouxe. O homem apontou, os olhos brilhando pela intensidade de sua emoção. Se você tem alguma compaixão, deixe Luna ir, não a mantenha em perigo. Eduardo ficou paralisado, suas mãos tremendo. Perigo? O que está acontecendo aqui? Eduardo se virou para Bianca. Mas enquanto isso, Luna começou a se mover lentamente, como se estivesse decidindo algo. O que ela estava pensando? A expressão dela era de determinação. Ela precisa saber a verdade. Bianca começou, suas palavras carregadas de emoção. A verdade sobre o porquê de ter sido escondida. Sobre o que você está falando? Eduardo bufou, luta entre a emoção do momento e a confusão. Mas por dentro havia um eco, uma sensação de que havia muito mais escondido naquela história do que imaginara. Carla fez isso porque não queria que você fosse envolvido nas brigas familiares. O homem ali, ele não é só um pai, ele era o verdadeiro culpado, disse Bianca, carregando cada palavra com uma gravidade que fez todos se encolherem de medo. Os murmúrios aumentaram. As pessoas rodeavam a cena, assustadas, querendo saber a verdade, mas receosas do que poderiam descobrir. Luna se adiantou, corajosamente. Eu quero saber. Eu quero saber quem sou. Ela parecia brilhar dentro daquela escuridão. Eduardo não suportava a ideia de que sua filha estivesse tão exposta. Antes que pudesse puxá-la de volta, algo aconteceu. Enquanto o homem se preparava para falar, um estrondo veio de fora. A porta foi arrombada. A figura de um homem alto entrou. A expressão feroz de quem não aceitava não se fazer ouvir. Ele tinha uma arma na mão. O choque atingiu a todos como um raio. Parados! Ninguém se move! O homem gritou e o pânico tomou conta do salão. Os gritos e o desespero ecoavam no espaço. Luna se encolheu e Eduardo precipitou-se na direção dela. Luna, não! Ele gritou. Mas antes que pudesse alcançá-la, o homem com a arma a puxou de forma abrupta. A menina é minha. Eu não deixo ela viver com vocês. O que quer que você tenha feito, acaba agora! A atmosfera estava carregada de tensão. O desenrolar da situação parecia que ia além de qualquer compreensão. O coração de Eduardo parou. Então, entre gritos e caos, Bianca gritou. Pare! Você não sabe o que está fazendo! Carla, nunca quis que você a machucasse! O homem congelou. A tensão era insuportável. O mundo parecia parar por um instante. Eduardo, seus filhos, Luna, todos imobilizados, observavam com horror. O que mais estava escondido? A verdade começava a desgastar a própria trama do que se pensava saber. Qual seria a saída? Qual seria o futuro daquela noite repleta de segredos, mentiras e ameaças? A única certeza era que
Tudo havia mudado em um instante. Cada coração estava numa tempestade emocional, prestes a eclodir. Então, como um raio que corta a escuridão, uma figura familiar apareceu na porta arrombada. Carla! Luz fraca iluminava sua silhueta e seu rosto, embora cansado e marcado, era inconfundível. Eduardo! Não! Ela gritou, e as palavras explodiram na sala como um sinal de esperança e desespero ao mesmo tempo. O homem com a arma hesitou, o olhar se desorientando entre a ira e o medo. Carla, você voltou. O que está acontecendo? Sua voz tremia, revelei uma fraqueza que contradizia a sua bravata anterior. Eduardo sentiu um turbilhão de emoções. Carla estava ali. Mas e as verdades que foram reveladas? Estaria ela disposta a assumir as consequências de tudo? Você está viva? Ele mal conseguiu pronunciar as palavras. Eu não tinha escolha. Carla respondeu, o pânico em seus olhos. A vida de Luna e a minha dependem disso. Então, em um movimento inesperado, ela puxou um documento de dentro da bolsa. Esse é o segredo que pode salvar todos nós. A sala inteira ficou em silêncio. Os olhares estavam fixos em Carla e no documento que agora parecia o centro do universo. O que é isso? Eduardo perguntou, a ansiedade roendo seu estômago. Prova de que eu estava certa. A vida de Luna está entrelaçada com a minha e com o nosso passado. Você precisa entender, Eduardo. A intensidade nas palavras de Carla fez cada um na sala prender a respiração. O homem com a arma estava prestes a se revoltar, mas um brilho nos olhos de Carla o paralisou. Leia este documento. Ele pode mudar tudo. Não foi só Carla quem sofreu. Está na hora de todos reconhecerem a verdade. A tensão cresceu em um instante, enquanto Eduardo tentava processar o significado daquelas palavras. O que mais havia por trás daquela revelação? Que segredos ainda estavam enterrados no meio de tudo isso? E como Luna se encaixava nesse quebra-cabeça insano? A verdade batia à porta, e agora Eduardo sabia que o caminho à frente estava coberto de sombras, promessas não feitas, e um desfecho impossível de prever. A vida deles nunca mais seria a mesma. Carla respirou fundo, os olhos fixos no homem com a arma. A sala estava em silêncio, a tensão quase palpável. E se eu disser que sou eu quem precisa proteger Luna? Sua voz era firme, mas a ansiedade vibrava em suas palavras. Eduardo, em estado de choque, olhou para Carla. Proteger? Você mentiu para todos nós, Carla. O que mais você está escondendo? A raiva explodiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Antes que Carla pudesse responder, o homem com a arma deu um passo adiante. Basta de conversa. A menina vem comigo. Ele estava prestes a fazer um movimento, mas algo no olhar de Carla o fez hesitar. Você não entende. A verdade vai te destruir! Ela gritou. E nesse momento, um som alto cortou o ar. Uma explosão eclodiu do lado de fora, fazendo todos saltarem. Vidros quebrando, gritos, pânico. O que foi isso? Eduardo virou-se, o coração disparando. Abriu a porta e o que viu fez seu sangue gelar. O carro que antes estava parado, agora estava em chamas. Chamas altas dançavam para o céu noturno. O caos tomava conta. Não. O homem da arma virou-se, a fúria apagada por um misto de medo e surpresa. Nesse instante, a multidão começou a gritar e correr, como se o inferno tivesse se tornado real. Eduardo arrastou Luna para trás dele, protegendo-a como um leão faz com seu filhote. Fique atrás de mim, ele gritou, guiando-a a um canto, enquanto o desespero tomava conta dos outros. Mas, no meio do alvoroço, Carla deu um passo à frente, algo intenso em seu olhar. Eu não tenho tempo. A vida de Luna depende disso.
E então, em um movimento rápido, ela rasgou o documento em suas mãos, jogando as partes em direção ao homem. Isso é tudo o que você precisa saber. Os papéis voaram pelo ar como folhas levadas pelo vento. Os olhos do homem se arregalaram enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Um dos papéis se enrolou na mão dele, e assim que ele leu, seus olhos mudaram. Algo na sua expressão, que antes era pura raiva, agora era pura confusão. Você estava certa! Ele olhou para Carla, a voz falhando. Como se o tempo tivesse parado, o estrondo do carro em chamas era uma memória distante. O foco estava em Carla e no homem. O que você está falando? Eduardo perguntou, sem entender. E então, como uma cena de filme de terror, um grupo de homens surgiram, todos vestidos de preto, armas em punho. Saia do caminho! Um deles gritou, e o homem com a arma que estava diante de Carla hesitou. O rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Carla se virou rapidamente, agora reconhecendo os novos intrusos. Eles estão aqui! Eles finalmente encontraram você. O medo em sua voz era palpável. Luna, temos que ir! Do que você está falando? A confusão tomou conta. O homem a quem ela se referia viu os novos chegantes e, em um segundo, sua bravata se desfez como um castelo de cartas. É pior do que pensávamos, ele murmurou, a voz tremendo. E quando Eduardo olhou para o rosto dele, tudo ficou claro. O homem com a arma não era apenas um pai em busca de sua filha. Ele era um jogador em um jogo muito maior. Mais disparos ecoaram do lado de fora, e a sala inteira entrou em um frenesi. O fundo da verdade estava se desdobrando diante deles. O que parecia ser uma batalha por uma família, agora se tornava uma luta por sobrevivência em um conflito que se estendia para muito além do que podiam imaginar. Quem são eles? Eduardo perguntou, lutando para manter a calma em meio ao caos. O homem que antes estava pronto para levar Luna, agora parecia tão perdido quanto ele. A verdade não é o que parece, ele disse, a voz quase um sussurro. E com isso, o ambiente mudava radicalmente. Cada olhar, cada expressão, agora revelava um mundo de segredos ainda por vir. O que Eduardo acreditava ter certeza estava se desmoronando como um castelo de areia. Preparem-se! Gritou uma voz desconhecida, e o pânico aumentou. As revelações tinham apenas começado, e a verdadeira história de Carla, do homem e de Luna estava prestes a ser exposta. O perigo estava mais próximo do que nunca. O que mais eles não sabiam? E quem sobreviveria para descobrir? O caos na sala era palpável. Os gritos misturavam-se ao som das sirenes que se aproximavam, como um aviso da tempestade que estava prestes a se desenrolar. Eduardo ainda estava na porta, o coração na garganta, enquanto olhava aquele homem. O que ele queria? O que ele tinha feito? As interrogações uniam na cabeça de Eduardo. Mas o homem parecia se perder em seus próprios pensamentos, a arma agora mais baixa. Você vem comigo, Luna! O homem gritou, mas isso apenas fez com que a atmosfera se tornasse mais elétrica. Carla, determinada, avançou para ele. Ela não vai a lugar nenhum. Luna precisa saber a verdade sobre quem ela realmente é. A veemência de suas palavras cortou através do desespero. Mas o homem não recuou. Você é uma mentirosa! Ele se virou abruptamente, a raiva explodindo em seu olhar. Você não tem ideia do que está colocando em risco. Neste instante, tudo parecia girar. Eduardo queria gritar, queria correr até Luna e protegê-la de qualquer ameaça.
Mas uma sombra se aproximou dele, uma figura conhecida. Não a machuquem, disse Flávia, a antiga amiga de Carla, enquanto a tensão se tornava palpável. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma risada ecoou. Todos vocês são tão ingênuos. A figura que Eduardo não reconheceu a princípio saiu da sombra e todos se viraram. Era Jorge, o advogado de Carla, seu rosto coberto por um sorriso malicioso. Vocês realmente acham que isso é só sobre a menina? A sala silenciou. Todos os olhares se dirigiram a ele, a expectativa saturando o ar. O que você quer dizer? Eduardo exigiu, a voz saindo mais firme do que se sentia por dentro. Eu tenho um segredo, e ele se conecta com todos aqui presentes. Jorge começou. Mas antes que pudesse continuar, o homem da arma interrompeu. Cale-se, não é hora para suas jogadas. Mas à medida que Jorge falava, algo começou a mudar. A verdade é que você pensou que é só uma disputa familiar? Sinto lhe informar, mas tudo isso é muito maior. Você está no meio de um jogo e a vida de Luna depende disso. A tensão subiu à estratosfera, cada palavra de Jorge ecoando como uma bomba. Eduardo olhou para Carla, a confusão escrita em seu rosto. O que você está dizendo, Jorge? O que você sabe? Jorge, imperturbável, respondeu. Se você soubesse quem Luna realmente é. Ela não é só filha de Carla. Essas pessoas que estão atrás dela, elas não são apenas uma ameaça. Elas estão atrás do que Luna representa. A confusão se intensificou. O homem na porta parecia perder apoio e a incredulidade se alastrou pela sala como fogo. Eu sou o que eles chamam de guardião. E Luna, ela carregava a chave para uma fortuna, algo que estava escondido. O motivo pelo qual sua mãe fez o que fez era para proteger isso. Luna, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente, o olhar determinado. Mas eu só quero saber quem eu sou. A voz dela era um choro silencioso. Foi um momento de ternura entre o caos, mas a verdade que flutuava no ar era como uma lâmina afiada. E você realmente acha que é só isso? Jorge prosseguiu, agora com olhos brilhando de uma emoção que misturava esperança e desespero. Você, Luna, você não é uma criança comum. Suas verdadeiras origens vão muito além do que pode imaginar. Então, como uma explosão, uma mulher entrou na sala, diferente de todos, com uma presença que parecia iluminar o ambiente. Ela era imponente, cabelos longos e um olhar que atravessava cada um. Sem cerimônias, ela se aproximou de Jorge e sussurrou algo em seu ouvido. Os convidados passaram a olhar, confusos. Você está aqui? Jorge gaguejou de surpresa. A mulher então virou-se e com voz clara disse, sim, porque é a hora de revelações. Tenho algo que todos precisam saber. E quando começou a falar, Eduardo sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar escondido? A verdade ainda estava longe de ser revelada, e a sombra da vida de Luna parecia se desdobrar em algo completamente inesperado. Ele olhou para Carla, que agora estava pálida, e sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? Quem essa mulher realmente era? E qual o impacto disso tudo na vida de Luna? O verdadeiro significado da noite ainda estava a caminho, e a estrada em frente era mais sombria do que ele jamais poderia imaginar.
Carla respirou fundo, os olhos fixos no homem com a arma. A sala estava em silêncio, a tensão quase palpável. E se eu disser que sou eu quem precisa proteger Luna? Sua voz era firme, mas a ansiedade vibrava em suas palavras. Eduardo, em estado de choque, olhou para Carla. Proteger? Você mentiu para todos nós, Carla. O que mais você está escondendo? A raiva explodiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Antes que Carla pudesse responder, o homem com a arma deu um passo adiante. Basta de conversa! A menina vem comigo. Ele estava prestes a fazer um movimento, mas algo no olhar de Carla o fez hesitar. Você não entende. A verdade vai te destruir! Ela gritou, e nesse momento um som alto cortou o ar. Uma explosão eclodiu do lado de fora, fazendo todos saltarem. Vidros quebrando, gritos, pânico. O que foi isso? Eduardo virou-se, o coração disparando. Abriu a porta e o que viu fez seu sangue gelar. O carro que antes estava parado agora estava em chamas. Chamas altas dançavam para o céu noturno. O caos tomava conta. Não, não, não! O homem da arma virou-se. A fúria apagada por um misto de medo e surpresa. Neste instante, a multidão começou a gritar e correr, como se o inferno tivesse se tornado real. Eduardo arrastou Luna para trás dele, protegendo-a como um leão faz com seu filhote. Fique atrás de mim, ele gritou, guiando-a a um canto enquanto o desespero tomava conta dos outros. Mas, no meio do alvoroço, Carla deu um passo à frente, algo intenso em seu olhar. Eu não tenho tempo. A vida de Luna depende disso. E então, em um movimento inesperado, ela rasgou o documento em suas mãos, jogando as partes em direção ao homem. Isso é tudo o que você precisa saber. Os papéis voaram pelo ar, como folhas levadas pelo vento. Os olhos do homem se arregalaram, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Um dos papéis se enrolou na mão dele, e assim que ele leu, seus olhos mudaram. Algo na sua expressão, que antes era pura raiva, agora era pura confusão. Você estava certa? Ele olhou para Carla, a voz falhando. Como se o tempo tivesse parado, o estrondo do carro em chamas era uma memória distante. O foco estava em Carla e no homem. O que você está falando? Eduardo perguntou, sem entender. E então, como uma explosão, uma mulher entrou na sala, diferente de todos, com uma presença que parecia iluminar o ambiente. Ela era imponente, cabelos longos e um olhar que atravessava cada um. Sem cerimônias, ela se aproximou de Jorge e sussurrou algo em seu ouvido. Os convidados passaram a olhar confusos. Você? Você está aqui? Jorge gaguejou de surpresa. A mulher, então, virou-se e com voz clara disse: Sim, porque é a hora de revelações. Tenho algo que todos precisam saber. E quando começou a falar, Eduardo sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar escondido? A verdade ainda estava longe de ser revelada, e a sombra da vida de Luna parecia se desdobrar em algo completamente inesperado. Você não sabe quem está lidando, Jorge disse, sua voz tremendo. Essa mulher é mais do que parece. Ela é parte do porão de segredos que envolvem a vida de Carla e Luna. Todos olharam para a mulher com mais atenção. Eu sou Alice, ela disse, e o que você não sabe é que eu sou a verdadeira mãe de Luna. A sala ficou em silêncio. As palavras dela ressoaram como uma bomba. Eduardo gelou. O que você está dizendo? Sua mente girava. Como isso é possível? Carla me deu a criança, continuou Alice, lágrimas escorrendo por seu rosto.
Ela me pediu para cuidar dela por causa do homem que te trouxe aqui agora, porque ele estava se aproximando, e eu prometi a ela que protegeria a Luna. A revelação foi como um soco no estômago de todos. O que Eduardo havia acreditado ser um relacionamento familiar explosivo estava se transformando em uma teia de mentiras e segredos. O homem com a arma começou a tremer, sua bravura se desfazendo. Por quê? Por que você nunca me disse? Ele olhou para Carla em busca de respostas, mas tudo o que viu foi uma mulher quebrada. O silêncio tomou conta, enquanto cada um tentava absorver a nova realidade. Eduardo se sentiu perdido em um labirinto de confusão. Então, quem é Luna realmente? A pergunta saiu impulsionada por uma necessidade urgente de entender. Alice olhou nos olhos de Luna e, com um misto de amor e dor, disse: "Você é a filha de todos nós, uma mistura de muitos segredos. Sua vida, minha vida, a vida de Carla. Tudo isso está entrelaçado por um destino que nunca imaginamos." Os murmúrios começaram novamente, e Eduardo se sentiu cada vez mais à beira de um desespero difícil de controlar. A única certeza agora era a incerteza. Luna tinha, na verdade, mais de uma mãe, mais de um pai. O que mais traria à tona essa revelação? Uma nova tempestade estava se formando, e ele sabia que o pior poderia estar por vir. A tensão estava no ar. Os olhos de todos se deslocaram rapidamente entre Carla, o homem com a arma, e Luna. A sala, que antes era um palácio de glamour, agora se tornara um campo de batalha emocional, repleta de medos e segredos que lutavam para emergir. Carla respirou fundo, como se cada palavra que fosse dizer pudesse mudar tudo. Luna, você precisa saber que foi amada desde antes de nascer. Ela começou, a voz trê. Carla, o que você está dizendo? Eu não entendo. Eduardo exclamou, o coração batendo forte. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo, e cada nova revelação aprofundava a dor. Quem é essa mulher? E por que eu nunca soube dessas coisas? O eco das suas palavras parecia reverberar nas paredes, enquanto a tensão líquida do medo e desespero preenchia o espaço. Alice, ainda ao lado de Jorge, começou a se mover, dirigindo-se a todos com firmeza. Eu liguei para Carla quando descobri que o homem estava se aproximando dela. Eu queria protegê-la, proteger Luna. Você precisa entender que o que aconteceu não foi só erro, foi uma luta pela vida dela. Luna olhou para as mulheres que proclamavam amor por ela, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e necessidade de aceitação. Mas eu só quero ser normal. Eu só quero saber o que sou. A fragilidade na voz dela cortou como uma faca. E você vai saber. Você é forte, Luna. Muito mais do que imagina. Carla respondeu, e a segurança em suas palavras tentou criar um espaço seguro em meio ao caos. O homem com a arma olhou ao redor. Sua bravura agora transformada em um questionamento profundo. Ele não sabia mais o que fazer, ou a quem se apegar. Ali, no meio da sala, Jorge começou a explicar. Luna é o símbolo de uma ligação que está além deste momento. Se você não perceber isso, todos nós podemos perder. Seu olhar era impressionante, tocando a alma de quem estava presente. O tempo parecia desacelerar, enquanto cada um processava a realidade nova diante deles. Os gritos e o caos do lado de fora pareciam distantes. O mundo se tornara um espaço onde apenas eles existiam, onde verdades não ditas corriam livres e os relacionamentos se desdobravam em um emaranhado de emoções. Eduardo olhou para sua filha, que ainda estava em pé, determinada. Eu quero saber.
disse ela, a voz ecoando com coragem. E nesse momento, Eduardo percebeu que o que estava em jogo não era apenas a busca pela verdadeira originalidade, mas o amor, a família, o perdão e a aceitação. Está bem, Luna, ele finalmente sussurrou. Vamos descobrir juntos. E naquele instante, algo mudou. O homem a quem todos temiam, que havia penetrado em suas vidas de maneira tão abrupta, agora parecia inseguro e vulnerável. Ele baixou a arma de vez. O que antes parecia ser uma batalha, agora se transformava em um diálogo, uma construção coletiva. Ao fundo, as sirenes se dissipavam. Havia uma chance, uma nova esperança surgindo das cinzas. Um novo laço estava sendo tecido. Uma família nunca é perfeita, mas o amor pode criar um espaço onde não há mais segredos, só a verdade. No meio do alvoroço, uma conexão se formou. Eduardo, Carla, Alice e o homem, que agora se chamava Lucas, estavam entrelaçados em uma nova narrativa. E só o futuro diria se os erros passados poderiam ser perdoados. Mas para que você faça parte dessa história, que o futuro não se perca em sombras e não deixar você para os mistérios eternos, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas descubram essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, principalmente, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este